Olá, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Eu, professor Nivaldo Bernardo, irei falar para vocês sobre os terremotos e os tsunamis na aula de hoje. Daí a gente já pode começar a se perguntar o que são esses terremotos e o que são os tsunamis. Existem diferenças entre esses fenômenos ou será que se referem à mesma coisa? Tá? De que maneira eles se originam? Onde é que ocorre com maior frequência? Então, ao longo dessa videoaula, vocês vão entender um pouco sobre como acontece tudo isso. A gente começa falando sobre os terremotos, tá? Os tremores, ou também conhecido como vibrações, que ocorrem na superfície do planeta Terra, são conhecidos como terremotos, ou também como abalo sísmico, tá? Então, na maioria dos casos, o que é que acontece? Esses tremores, eles ocorrem de maneira muito fraca, tá certo? E, por isso, em alguns casos, só é possível perceber que ocorreu algum tremor com o auxílio de aparelhos que são extremamente sensíveis e que irão captar esses pequenos tremores. Mais à frente, sobre os estudos dos terremotos, eu vou mostrar para vocês um aparelho específico, né, que serve com essa finalidade. Mas, por outro lado, além desses tremores que ocorrem de maneira muito reduzida, de maneira muito silenciosa, que só é possível perceber por aparelhos, tem também aqueles tremores que são mais fortes, que são fortes o suficiente para serem percebidos por todos os nossos sentidos, né? E que, inclusive, pode causar grandes danos a construções. Então, como vocês podem observar nessas imagens, né, muitas destruições em rodovias, em casas, prédios, né, em cidades, nas quais aconteceu esse fenômeno do terremoto, né? Essas vibrações de elevada intensidade, né, que permite, que causa, né, toda essa destruição, tá? Isso acontece, né, de maneira em que nossos ouvidos começam a escutar um barulho parecido com um trem passando subterrâneo, né, um trem subterrâneo, e que começa a causar barulho de explosões, né, ou alguma coisa que esteja quebrando o solo, tá certo? Então são essas os indícios iniciais quando está ocorrendo um terremoto. Então o chão começa a tremer de maneira violenta e depois vai deixando um rastro de destruição. Inclusive, isso afeta, né, e causa muitas mortes, né, geralmente onde acontece, dependendo da intensidade do terremoto. Tá? Nessa imagem, temos uma representação, né, da destruição provocada por um terremoto no Japão, no ano de 2011. Tá? Então, além disso, vale destacar também um terremoto que aconteceu em 2010, lá na China, no Chile, melhor dizendo, que matou mais de 800 pessoas e deixou outras 20 mil desabrigadas, tá bom? Então, aconteceu de grande intensidade, né? Destruiu muitas áreas no Chile, tá certo? Então, de maneira semelhante a esse desastre que aconteceu no Chile, aconteceu no Japão no ano de 2011, que é essa representação dessa imagem, tá? Que além de provocar milhares de mortes, o terremoto causou danos e consequente vazamento de radioatividade em usinas nucleares, o que é muito grave, né? Porque a radioatividade ela é extremamente perigosa para a vida, né? Então, assim, veja o quanto as proporções que os terremotos eles alcançam, eles atingem, né? E ameaçam a vida que habita naquele local. Não apenas naquele local, ali em que está acontecendo um terremoto, mas em áreas muito próximas, né? Que acaba atingindo também. Em 2017, um terremoto de grande intensidade atingiu o centro do México, tá certo? Então, nesse momento, pelo menos, de acordo com os relatos, 224 pessoas morreram em consequência dos desabamentos, né? Porque os terremotos, eles vão causar desabamentos, destruição das casas, de prédios, e durante nesse processo, acaba-se, né, destruindo
matando as pessoas, porque esses desabamentos caem sobre essas pessoas, né? Enfim, e ameaça a vida. Agora, de que maneira esses terremotos eles acontecem? Então, vamos entender um pouco, né, de maneira um pouco mais detalhada, melhor dizendo, sobre de que forma isso acontece, certo? Então, os terremotos, eles vão existir, eles vão surgir na região em que duas placas tectônicas elas estão em contato, tá? Como vocês podem visualizar aí nessa imagem representativa, ilustrativa de como acontece, como se origina o terremoto, tá? Então, nesse contato entre duas placas tectônicas, né, como a gente pode visualizar, o que vai acontecer? Essas placas, elas, quando estão em movimento, elas podem ficar presas uma à outra e, em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência, tá? E liberar uma energia que é transmitida, que é transmitida por ondas de choque. Essa energia é são denominadas, né, de ondas sísmicas, tá? Então, as ondas sísmicas, né, que são ondas de choque, que surgem a partir da energia que é liberada, né, que quando duas placas elas ficam presas uma à outra, né? Então, essa força resultante desse processo libera essa energia na forma de ondas sísmicas, tá? Essas ondas, o que elas vão fazer? Elas vão se espalhar pelas camadas de rochas e provocar os terremotos, né? O ponto da superfície que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto e recebe a energia originada dele é chamado de epicentro, tá? Então, como vocês podem observar nessa imagem, o epicentro do terremoto é o ponto da superfície daqui terrestre que fica exatamente, tá, acima do ponto de origem do terremoto e recebe a energia originada dele. Então, ó, veja que o ponto de origem está aqui, né, abaixo da superfície terrestre, tá? Que é chamado de hipocentro. Mas, exatamente acima desse ponto, na superfície terrestre, esse ponto da superfície, que fica exatamente acima, ó, do ponto de origem, esse ponto aqui da superfície é chamado de epicentro, tá certo? Bom, falei um pouco sobre os terremotos, como se originam, e os tsunamis. Será que é a mesma coisa? Vamos diferenciar um pouco, tá? Entender como eles se originam também. Os tsunamis, eles acontecem quando as ondas sísmicas ocorrem sobre os oceanos, tá? Então, todas essas ondas sísmicas que são formadas, né, acúmulo de energia, quando ocorrem sobre os oceanos, né, vai dar origem aos tsunamis, tá? Então, enormes massas de água podem ser deslocadas, provocando com isso ondas gigantescas. Essas ondas gigantescas são chamadas de tsunamis ou também de maremotos, tá certo? Essas ondas elas podem chegar a uma altura, né, de mais de 30 metros, tá? Isso equivale mais ou menos a um prédio de 10 andares. Então veja o quanto um maremoto, um tsunami, ele pode, né, chegar à sua altura, né, a essas ondas gigantescas, tá certo? E atinge velocidade de mais de 800 km por hora. Aqui a gente tem uma figura, né, mostrando como é que acontece a formação dos tsunamis, tá? Então, ó, inicialmente o que é que vai acontecer? As placas tectônicas elas vão se mover, vejam, as setas estão indicando a direção do movimento dessas placas tectônicas. Então, o que é que ocorre? As ondas sísmicas elas vão provocar tremores no fundo do mar. Na sequência, esses tremores que foram formados, eles deslocam uma grande massa de água para a superfície, tá? E ao se aproximar da costa, a massa de água ela forma ondas gigantes. Essas ondas elas podem deixar cidades, inclusive, submersas, né? Cidades que estão próximas ali ao oceano, ao mar, né? Cidades que estão em regiões
litorâneas. Então, geralmente, são acometidas, né, são prejudicadas, né, com esse processo que ocorre. São os tsunamis, também conhecido como maremotos. Em 2011, no Japão, ocorreu um tsunami ao longo de sua costa, que causou 18.446 mortes e provocou o deslocamento de milhares de pessoas. Tá? Então, aí a gente tem uma imagem, né, de ondas de tsunami que atingiram casas após o terremoto lá no Japão em 2011, tá certo? Então, veja o quanto é perigoso quando acontece, né? Porque as ondas, como elas são gigantes, podem deixar casas, prédios, cidades que estão em cidades litorâneas, né, próximas a essas regiões costeiras. A gente pode se perguntar, existe terremotos no Brasil? Eu citei exemplos aí do México, do Japão, tá? Do Chile. E no Brasil, como é que isso acontece? Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. O Brasil, pessoal, ele fica no centro de uma placa tectônica, tá? Aqui, ó, que é a placa sul-americana. Então, o Brasil está no centro, mais ou menos no centro dessa placa sul-americana, tá certo? Então, ele está longe das regiões de encontro de placas, certo? E, como vimos, inclusive, na aula anterior, em locais onde as placas tectônicas se encontram, existe maior chance de ocorrerem terremotos de alta intensidade e com a maior frequência, tá certo? Então, apesar do Brasil estar no centro, né, dessa placa tectônica chamada de placa sul-americana, no entanto, pequenos tremores podem ocorrer, tá, com menor frequência, principalmente em regiões de falhas geológicas, tá, do interior das placas. Então, toda placa tectônica ela é recortada por pequenos blocos de várias dimensões. Então, esses blocos, esses recortes ou falhas, eles funcionam como uma ferida, né, mais ou menos assim, que não cicatriza. Então, apesar de serem antigos, pode se abrir a qualquer momento para liberar energia. Tá? Então, nessa liberação de energia, costumam ser tremores de pequena intensidade que geralmente nem são notados. Além disso, essas falhas estão presentes em várias regiões do Brasil. Por isso, às vezes, se percebe alguns pequenos tremores, né? Não que vai dar origem a um terremoto, mas pequenos tremores resultantes de pequenas falhas que existem nas placas tectônicas, tá? E, além disso, também é importante dizer que, às vezes, é possível perceber em território brasileiro reflexos de terremotos que ocorrem em outros países, principalmente países da América do Sul. Tá? Então, esses tremores que muitas vezes se percebem no Brasil são resultantes desses processos, dessas características, desses aspectos que eu falei anteriormente. Tá certo, pessoal? E para estudar os terremotos, né, existe um aparelho específico que é o sismógrafo, tá? Então, esse aparelho, ele tem a capacidade de captar, né, esses tremores, né, e registrar, né, com uma agulha, como vocês podem observar aí nessa imagem, né? Essa imagem está mostrando a agulha do sismógrafo que faz o registro dos tremores. Então, é importante dizer também que associado a esse aparelho, o sismógrafo, a partir de 1990, ou melhor, do ano de 1900, surgiram as principais escalas de medição de intensidade de terremotos que conhecemos. Dentre as escalas que existe, a mais conhecida é a escala Richter. Tá? Então, essa escala ela funciona atualmente e varia em numeração de 0 a 9,5 pontos. Então, quanto maior for esses pontos, até chegar a 9,5, maior é a intensidade do terremoto. Então, essa escala ela serve para registrar
e informar, né, a intensidade daquele terremoto que aconteceu em determinado local, tá certo? O nível máximo da escala pode aumentar, pois depende do terremoto de maior intensidade ocorrido até o momento. Então, dentre os terremotos que já foram registrados, né, desde a criação dessa escala Richter, o abalo de maior intensidade já registrado ocorreu no ano de 1960 no Chile, né, que alcançou exatamente 9,5 pontos nessa escala Richter. E ainda em relação ao estudo dos terremotos, o registro dos abalos sísmicos e o mapeamento das falhas entre as placas tectônicas ajudam a identificar as áreas de risco, certo, pessoal? Dessa maneira, é possível estabelecer regras para a construção de habitações mais seguras e alertar a população quando há previsão de terremoto. No caso dos tsunamis, de que maneira isso é estudado? Eles podem ser detectados com um pouco de antecedência por meio de boias especiais posicionadas nos oceanos, né? Que, como vimos, os tsunamis eles estão relacionados com os oceanos, né? Esses tremores que acontecem, né? E que são registrados a nível de oceano, né? E aqui está a referência, né, o livro utilizado como um livro base, o livro didático Telares, Ciência do 7º ano, que foi utilizado para apresentar essas imagens e o conteúdo dessa videoaula. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, né, dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da diferença entre terremotos e tsunamis, tá certo? Bem como as características, onde é que eles ocorrem. Estudem, fiquem atentos para a próxima atividade referente a essa videoaula, tá bom? Eu desejo bons estudos e deixo meu abraço virtual para vocês e até nossa próxima aula.